Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao nosso Deus seja todo louvor, toda glória e toda adoração. E se você concorda, diga: como está a sua vida? Essa pergunta você deve fazer para você mesmo, em espírito, e vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Eu não tenho a menor dúvida que todos vocês que estão aqui, crentes, não crentes, amigos do Evangelho, visitantes, todos, Deus quer tratar com todos. Amém? Diga assim: Deus, fala comigo. Mais uma vez, Deus, fala comigo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 12. Depois que você lê, você não fecha a Bíblia, você senta e permanece com ela aberta nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Podeis sentar, não feche sua Bíblia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pediu, inconsciente ou consciente, mas você pediu: Deus, fala comigo. Inconsciente ou inconsciente, desejando ou não desejando, mas você pediu: Deus, fala comigo. Eu gostaria de iniciar fazendo esta pergunta que já fiz: como está nossa vida com relação ao Senhor? Eu não vou aqui tratar de coisas materiais, nem de coisas secundárias. Nós vamos tratar de assunto ligado diretamente ao Senhor. Como está nossa vida com relação ao Senhor? Nesse texto sagrado que você leu junto comigo, e que você está com aí na sua mão com a Bíblia aberta, no primeiro versículo Jesus fala sobre a videira, Jesus fala sobre o agricultor e Jesus fala sobre os ramos, nesse texto que nós lemos todo. E no primeiro versículo Jesus diz que a videira é Ele. Jesus diz que o agricultor é o Pai. A gente sabe, a gente entende que Jesus usou muita linguagem figurada, simbólica, para nos passar mensagens, ensinamentos, para que a gente pudesse entender com mais facilidade. E aqui Jesus se coloca como uma videira e coloca o Pai como um agricultor. A gente sabe, a gente entende, muito ou pouco, que toda árvore precisa que alguém cuide dela. E é isso que Jesus está dizendo. Ele é a videira verdadeira e seu Pai é o agricultor. E ele nos diz uma coisa bem interessante: os ramos são os que estão nele. Não é eu apenas dizer, ou alguém apenas dizer que é de Jesus. Jesus chama os que estão nele de
ramos. Versículo 2, você pode observar com carinho aí na sua Bíblia. No versículo 2, Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Nesse texto, Jesus nos dá um aviso de suma importância. E antes de eu ler mais uma vez, explicar e mostrar qual é o aviso, eu pergunto para todos, inclusive para mim: onde estão os nossos frutos? Como estão os nossos frutos? Jesus deixou bem claro. Jesus não deixou dúvida. Aqui não precisa de um professor especialista para explicar, porque o texto, por si só, já se explica. Observe com carinho o versículo de número 2. Disse Jesus: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo ramo que dá fruto, ele, o Pai, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se nós estivermos em Jesus, quando eu estou dizendo nós, eu estou incluindo todos, porque com certeza tem muitos que estão em Jesus, mas eu não posso responder por todos. Cada um sabe de si. Por isso que no início eu perguntei como está a nossa relação com Deus, com o Senhor. Eu posso responder por mim. Você pode responder por você. Mas se você olhar para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, você já não pode responder por ele ou por ela. Cada um responde por si mesmo. Essa pergunta ela é de grande importância. Jesus avisa que todo ramo que está nele e não dá fruto, será cortado. Observe que Jesus não deixa dúvidas. Nesse texto, nesse momento, ele está diante dos seus discípulos, diante dos apóstolos, e ele está conversando com eles, explicando a eles e mostrando a eles, e ficou registrado para nós. Tudo quanto ficou registrado é exemplo para nós. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e os que estão nele são o ramo. Eu não vou dizer nós que estamos nele, porque eu não sei quem está nele e quem não está. Eu vou citar o seguinte: os que estão nele, Jesus disse que são o ramo. E Jesus disse que aquele ramo que está nele, seja eu, seja você, ou qualquer outra pessoa, que não der fruto, Jesus disse que o Pai o corta. Ninguém foi chamado, ninguém foi salvo, ninguém foi liberto, ninguém foi agraciado pelo Senhor para ficar sentado na igreja só recebendo. Isso não existe. Todo aquele que foi salvo, que foi remido, que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele é chamado por Jesus de ramo que está nele, a videira verdadeira. E todo ramo necessita dar frutos. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa normal. Por isso que Jesus disse, neste aviso: todo ramo que estando em mim não dá fruto, meu Pai o corta. Essa é a hora que você tem que parar e pensar: meu Deus, onde estão meus frutos? Meu Deus, como estão os meus frutos? Claro e evidente que por algum momento, por algum instante, a pessoa pode ter algum problema. Pode, claro, todo mundo é passível a isto. Mas quem está em Jesus, ele diz que aquele que está nele e não dá fruto, o Pai o corta. E ele também diz que aquele que está nele e dá fruto, o Pai limpa, para que ele dê mais fruto ainda. Essa história de você ou de alguém achar e dizer: eu já está tudo bem, estou satisfeito. Não, não é bem assim não. Deus quer que a gente produza. E enquanto a gente estiver aqui, Deus quer nos usar para o seu louvor e para a sua glória. Um numa área, outro noutra área, um de um jeito, outro de outro jeito, mas Ele quer usar a todos. Ele quer usar a todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O Pai limpa. Jesus disse que aquele que dá fruto, o Pai limpa. Limpa para quê? Para que produza mais fruto. E às vezes, para limpar, dói, machuca, fere. Vai depender do tipo de limpeza que o Senhor vai fazer. E aqui a gente pode entender que a gente pode estar com uma vida, com alguma coisa fora do comum, e o Pai vai tratar. E o Pai vai limpar.
e o pai vai corrigir, e o pai vai disciplinar. Mas para quê? Para que produza mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, Jesus avisa, o pai corta. Qual é a área que você pode dar fruto? Qual é a área que eu posso dar fruto? Olha, o Senhor vai nos mostrar, e nesse momento você pode dar em espírito pedir, Senhor, onde é que eu posso dar fruto? Ele vai te revelar, pode ficar tranquilo, Ele vai te mostrar, pode ficar tranquilo. Vão surgir as oportunidades na igreja, tem muitas áreas carentes, precisando de pessoas para trabalhar, e Jesus aqui na terra só tem uma agência, chama-se a igreja dele. Essa história que alguém pode trabalhar para Jesus em outra área, não existe. Jesus aqui só tem uma agência e chama-se a igreja dele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso é de suma importância. Onde estão nossos frutos? Como estão nossos frutos? Somos ramos, pelo menos declaramos. Quem está em Jesus, ele chama de ramo. E quem está dando fruto será limpo, para que dê mais fruto ainda. E quem não dá fruto será cortado. Eu quero que você pense aí, o que é que significa esse será cortado? O que é que significa será cortado? Aquele que não dá fruto, o pai o corta. E isto é sério. Observe, meus queridos, todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai o corta. O pai o corta. E todo que dá fruto, o pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus é a videira, o pai é o agricultor é aquele que vai limpar, o agricultor é aquele que vai cortar. Existem pelo menos duas interpretações nesse texto. Existem pelo menos duas interpretações desse texto. Uns dizem que cortar significa perder a salvação. Outros dizem que cortar é ser ceifado. Se não está servindo para nada, se é um ramo que não serve para nada, então corta. Aí você fica aí, os dois estão certos? Não. Os dois estão errados? Pode até estar errado os dois. Agora certo não estão os dois. Mas você pode em espírito orar. Espírito Santo de Deus, tu que penetra até as profundezas de Deus, me revela o que é que significa ser cortado. Porque de repente alguém nesta noite aqui pode estar correndo o risco de ser cortado. Alguém aqui nesta noite pode estar correndo o risco de ser cortado. E você sabe o que é que você tem produzido para o Senhor. Você sabe. Se você não está produzindo nada, então pare. E você pode a partir de hoje mudar a sua história. Porque a palavra de Deus é justamente para esse objetivo. Não tem essa história de você ter 80, 100 anos, não. Você vai dar de acordo com as suas possibilidades. Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não posso. Deus não vai cobrar de você aquilo que você não pode. Deus até nos orienta e nos recomenda. Ore, ore, porque a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. São muitos para colocar na carga do pastor, nas costas do pastor, as obrigações, como se ele fosse o único que tivesse dever. Não. O pastor é um ramo, mas tem muitos ramos. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, não me responda nada, nem diga nada, nem dê glória a Deus. Apenas se conscientize que você foi chamado para produzir frutos. E para produzir frutos, Jesus, Deus, o Pai, vai limpar. Vai limpar do jeito dele. Com a faca, com a foice, com serrote, seja lá com a ferramenta que for, mas ele vai limpar para que produza mais fruto ainda. E quem não dá fruto, ele corta. Jesus foi muito claro. Amém? Mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sei fazer nada. Não tem essa história de não ter como fazer nada, porque Deus foi quem nos habilitou. Efésios capítulo 2, versículo 10. Os que estão em Jesus, os ramos, Jesus diz por meio do apóstolo Paulo: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nela.
Não tem essa história de um ramo estar em Jesus e não produzir fruto. Quem está em Jesus, ele disse que dá muito fruto. Quem está em Jesus dá muito fruto. E como é que isso é possível? Por meio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O apóstolo São Paulo diz, através da segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, 14, 15, 16, 17, ele diz para Timóteo, e ficou registrado para nós: desde a tua infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para corrigir, para repreender, para disciplinar, para educar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você, se alguém não tem conhecimento das escrituras, como é que ele pode produzir boas obras? A Bíblia não foi escrita apenas por ser escrito, ela é um livro de princípios, que nos ensina como ser conduzido. É como se fosse uma constituição, e nesta ninguém altera. Esta é fiel e verdadeira, e ninguém poderá mudar. Ela é eterna. Disse Jesus: meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim e dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem não dá fruto, ele corta. Observe com carinho o versículo de número 3. Como é que ele limpa? Ele nos ensina nesse texto o que a gente precisa aprender. Versículo 3. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. É a palavra. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos pôr em prática a palavra. Não é a palavra minha. Não, a minha palavra não tem valor nenhum, a minha palavra. Pode até ser a verdade em alguns casos, em algumas circunstâncias, mas não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Ela vai passar por aí, vai ficar. A palavra de Jesus, essa permanecerá para sempre. Passará o céu, se for o caso, passará a terra, mas disse Jesus: as minhas palavras jamais passarão. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não tem essa história de alguém dizer: eu sou crente em Jesus, eu creio em Jesus, e não procura praticar a sua palavra. Que conversa é essa? Isso não existe. Não tem a menor possibilidade de alguém crer em Jesus e não crer na sua palavra. Quem crê em Jesus, crê na palavra dele. Como é que você diz que acredita em alguém e não acredita na palavra dele? Para crer em Jesus é necessário crer na sua palavra. Por isso que ele disse aos discípulos, ficou registrado: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa. Amém? E é por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 21, eu vou pedir que coloque na tela. Tiago 1, 21, não precisa você abrir sua Bíblia aí, permaneça com ela aberta em João 15, mas leia e examine comigo Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza, olha, despojar é abandonar, é deixar de lado toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei é o quê? Com mansidão, o que? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a palavra, procure crescer na palavra, procure viver a palavra, procure andar segundo a palavra, porque caso contrário, existem duas possibilidades para os que estão em Jesus: quem está em mim e dá fruto, o Pai limpa para que dê mais frutos ainda. Quem está em mim e não dá fruto, o Pai o corta. Eu estou tratando até o momento para aqueles que estão em Jesus, para os ramos. Amém? Se você não sabe, é importante você saber que no capítulo 8 de João, no versículo 31, Jesus revela uma verdade que a gente precisa levar em consideração. Falar que crê em Jesus, falar que é dele é fácil, é simples, qualquer um pode falar. Mas Jesus diz aqui como é que alguém é de fato crente, como é que alguém é de fato discípulo dele. João 8,31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, e também para quem crê nele, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha que palavra de Jesus. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Qual é nosso compromisso com a palavra?
Não tem como alguém crer em Jesus e não crer na sua palavra. E não tem como alguém crer em Jesus e não procurar praticar a sua palavra. Não tem a menor possibilidade. Só se pode crer em Jesus se a pessoa crer na palavra. Porque a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Eu creio em Jesus, sim. E a palavra? Não, não acredito não. Eu acredito em algumas coisas. Isso não existe. Jesus deixou claro: vós sois meus discípulos se verdadeiramente permanecerdes na minha palavra. Amém? Mais uma vez eu pergunto: como estão nossas vidas com relação a Deus? Já perguntei. Mas agora a pergunta é: como está a nossa vida com relação à palavra de Deus? São a palavra de Deus. Jesus, ele tem hora que ele... Tem hora não. Jesus, ele é sim, sim, não, não. Lá em João 8,47, ele deixou muito claro. Ele deixou uma coisa muito clara. Aqui não tem dúvida, não precisa nem se explicar. Não precisa nem se esforçar coisa nenhuma. É só ler o texto. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Não é por estar na igreja, viver na igreja, andar na igreja, fazer parte de um departamento, ser membro de uma igreja, ser dizimista, ser contribuinte. Não, não é isso que nos torna filhos de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra. Este ouvir não é apenas no sentido de você ligar um rádio e ouvir uma canção, ouvir uma reportagem, ligar uma TV, assistir um filme. Não, não é isso não. O ouvir aqui é procurar pôr em prática. Eita, eu estou indo nessa direção, cometi algumas coisas erradas. Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, arrependa-se. Volta para o louvor e para a glória de Jesus. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tomara que todos que estão aqui nesta noite sejam de Deus, e que apenas faltava ser despertado para a palavra. Porque às vezes a pessoa mas não tem o conhecimento, porque ninguém o despertou. Mas nessa noite, Deus está falando para você, que se você é de fato dele, a partir de hoje você vai procurar viver de conformidade com a palavra do Senhor. Amém? Um dos maiores sermões de Jesus é o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7. E ele conclui este sermão no versículo de número 24, 25, 26, 27 e 28. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, Jesus fala dos que ouvem, dos que praticam a palavra. E eu vou ler para você, e você vai entender claramente. Jesus diz: todo aquele, vamos supor que ele estivesse agora aqui falando para todos nós. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Disse Jesus: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha, Jesus diz que aquele que ouve sua palavra e procura pôr em prática, é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, bate com força, bate com violência, não acontece nada, porque aquela casa foi edificada sobre a rocha. Essa casa não é uma casa que ele está falando de vidas que põe a sua fé na palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, ele está firme, porque ele está edificado na rocha, na palavra. Aquele que ouve e pratica. No versículo seguinte, Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quem entende de construção sabe que para se construir uma casa tem que fazer o alicerce. E se coloca pedra, se coloca concreto, se coloca ferro para sustentar aquela casa. Se construir sobre areia, na primeira chuva, no primeiro vendaval, vai cair. Não ficará em pé. Jesus usou essa linguagem figurada para que a gente entendesse. Se alguém crê, se alguém diz que crê nele e não crê na sua palavra,
essa fé não tem sentido, porque vai ser grande a sua queda. Olha o que está escrito: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que é que acontece? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Quando ele fala, quando ele conclui, quem estava junto, quem estava próximo, fizeram o seguinte comentário no versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Por isso que eu perguntei agora há pouco: o que é para você a palavra de Deus? A palavra de Deus não é escrita para me satisfazer, para me agradar, não. Ela é escrita para me corrigir, para me disciplinar. Ela é escrita, não é para agradar a você. Ela tem muitas promessas, tem, mas também ela tem a disciplina, ela tem a correção, ela tem a educação, ela tem o ensinamento, para que a gente seja pautado, para que a gente viva segundo a sua palavra, para quando vir o vento, para quando vir a chuva, para quando vir o rio, não ter problema nenhum. E o que é que significa isso? A gente pode dizer o que a gente achar, o que a gente pensar. Pode ser problemas e mais problemas que acontecem na vida. E é por isso que muitos aceitam Jesus, confessam Jesus, passam uma temporada na igreja, e depois, quando a chuva bate, quando o vento bate, quando o rio bate, vai-se embora com raiva, decepcionado, às vezes. Por quê? Porque a sua vida, a sua fé não estava alicerçada na rocha, na palavra. É por isso que a gente precisa e necessita da palavra. E qual a explicação que existe para isso? Põe na tela 1 João 2,19. Eu quero dizer para vocês que estão aqui: aqueles que saem, se não voltar, eu estou dizendo, se não voltar, olha o que é que está escrito: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não foi eu que escrevi isso, não. Se não voltar, é porque não tem compromisso com o Senhor. Se não voltar, é porque não tem compromisso com o Senhor. É por isso que ser crente, ser salvo, ser remido, ser comprado pelo sangue de Jesus é compromisso com Jesus. E compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Estamos numa época que está se cumprindo literalmente o que o Paulo, inspirado por Deus, escreveu a respeito dos últimos dias. Muitos não querem ouvir a palavra, querem ir para as igrejas ouvir o que gosta. Eu tenho para você uma chave, eu tenho para você um carro, eu tenho para você uma casa, eu tenho para você bênçãos materiais. Jesus não veio fazer isso não. Para fazer isso ele ficava no céu e mandava de lá. Ele veio dar sua vida, derramar seu sangue e morrer por nós, para que a gente tivesse vida. E vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Observem com muita atenção João 15, versículo 4. Observem com muita atenção João 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Observe com muito carinho esta palavra de Jesus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não tem como alguém ser crente e viver longe da videira verdadeira. Não tem. Essa história dos desigrejados, de pessoas que dizem que podem viver sem igreja, não tem como, porque a igreja são os ramos, e os ramos estão na videira. Não pode arrancar um ramo, ele morre e ele seca. Você vai ver daqui a pouco. Tem que permanecer na videira. Não tem como permanecer um ramo fora da videira. Preste atenção, Jesus disse: se permanecerdes em mim. Não é à toa que está registrado em diversas passagens: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, é verdade que a salvação é um ato, é assim que eu creio.
Mas esse ato é um ato que não tem volta. Quem entrega a sua vida a Jesus não se arrepende. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, pode vir um temporal que vier, ele estará firme, porque ele estará na rocha. Quem lê, quem estuda as Escrituras Sagradas, não é surpresa saber que o mundo está aí passando o que está passando. Não, isso não é surpresa, porque está registrado as coisas que deveriam acontecer. É surpresa para quem não conhece, para quem não sabe, para quem não tem uma estrutura bíblica. Permanecer em mim. Escutem, isso nos dá o sentido de vigiar e orar. Diversas vezes Jesus falou vigiar e orai. A palavra vigiar aparece 22 vezes no Novo Testamento. Vigiar significa alerta, manter-se sóbrio, estar sempre de prontidão. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente deve estar preparado, porque nosso inimigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não é o político A, nem tampouco o político B. O nosso inimigo não é o irmão, ou a irmã, ou alguém de qualquer igreja, ou quem quer que seja no mundo, não. O nosso inimigo, ele é espiritual. O Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E nós estamos aqui como ramo para dar fruto. E a gente só pode dar fruto se a gente estiver procurando fazer por onde as pessoas também conheçam a videira verdadeira, que é Jesus. Essa é a principal missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus declarou. Jesus não deixou em dúvida. Olha o versículo 5. Jesus declarou, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora eu vou levantar um pouquinho o grau da mensagem. Eu perguntei como estão seus frutos, onde estão seus frutos. Agora, Jesus disse que dá muitos, não foi pouco. Quem permanece em mim, dá muito, não é pouco. Onde estão os nossos muito frutos? Foi Jesus que falou, ele afirmou. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Estamos em Jesus? Cada um responda por si. Agora, onde estão os muito frutos? Seus, meus. Jesus afirmou, ele não deixou dúvida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Para todos, crentes, não crentes, precisamos de Jesus. Sem ele, a gente pode fazer o que fizer, é obra morta, vale nada. Precisamos de Jesus. A gente só pode fazer alguma coisa que tem valor se a gente estiver na videira. Se a gente não estiver na videira, são obras mortas. Pode até ser bonitas, ser belas, mas não tem valor nenhum para Deus. Para ter valor para Deus, as obras têm que estar na videira. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o louvor é de Jesus. É por isso que ele disse: a salvação não vem de vocês, a salvação não vem de vossas obras, a salvação é um presente de Deus. Agora, quem está em Jesus, esse dá muito fruto. Somos uma igreja evangélica, professamos a fé em Jesus, e cada um sai daqui nessa noite pensando: onde estão muitos frutos meus? Tenho 10 anos de crente, tenho 5 anos de crente, tenho 20 anos de crente, tenho 30, tenho 40, eu já tenho mais de 40. Onde estão nossos frutos? Cada um responde por si.
Muitos, e eu vou repetir mais uma vez, muitos cobram do pastor. Ou às vezes eu digo em tom de brincadeira. Às vezes eu digo em tom de brincadeira. Quer ser crente? Quero. Vai ser pastor 6 meses. Quando você for pastor 6 meses, aí você vem ser crente. Porque aí você vai saber o que é ser pastor. Quem não é pastor, acha que é fácil. Se fosse eu, era assim, era assado, era acolá, era desse jeito. Venha ser. Onde estão os muito fruto do ramo que está em Jesus? Eu não estou cobrando aqui de ninguém não, pelo amor de Deus. Eu estou cobrando do ramo que está em Jesus. Se você é um ramo que está em Jesus, onde estão muito fruto? Quem disse foi Jesus. Ele afirmou. Amém? Mas também ele advertiu. Jesus adverte no versículo 6. O que é que ele advertiu no versículo 6? Se alguém não permanecer em mim. Olha a coisa séria agora, viu? Jesus advertiu. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ih, Jesus. Jesus advertiu. É por isso que está lá em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Muito mais quando vocês verem que o dia do Senhor se aproxima. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você da igreja, porque ele sabe que a gente fora da igreja, a nossa linguagem dentro de pouco tempo vai mudar. Palavrão que você não chamava, você vai passar a chamar. Roupa que você não usava, você vai passar a usar. Coisas que você não fazia, você vai passar a fazer. Pessoas que você não conviviam, você vai passar a conviver. Sabe por quê? Porque você virou um ramo seco. Eu estou falando para quem não está em Jesus. Precisamos da igreja. Necessitamos da igreja. A igreja, ela tem dono, e o dono é a videira verdadeira. Jesus, ele advertiu. Cuidado. Versículo 6. Jesus advertiu, cuidado, isso é uma advertência de Jesus. João 15, 6, advertência de Jesus: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se uma videira que tiver plantada em qualquer lugar do mundo, e um ramo dela cair, ele vai secar, e só servirá para tocar fogo. Porque morre. De qualquer árvore, se cortar o ramo, vai morrer seco. Não podemos nos afastar de Jesus. Por isso ele disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanha, e lança no fogo e queimam. Talvez nessa noite você entrou aqui dizendo: hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Jesus está te advertindo. E se você já pensou algum dia em sair da igreja, Jesus está te advertindo. E se amanhã vir esse pensamento, Jesus está te advertindo. E agora, Jesus solta uma bomba. Bum! Jesus solta uma bomba. Bum! Versículo 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, terminem. Eita! Uma bomba soltada por Jesus. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é uma bomba, irmãos. Talvez eu, talvez você, talvez nós estejamos em Jesus, amém? Mas talvez eu e você não estamos na palavra. Talvez eu e você estejamos pedindo, e Jesus não dá, porque nós não estamos na palavra. Agora, se tiver, ele diz que dá.
o que quiserdes. Isso é uma bomba. Eu vou ler mais uma vez. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Você crê nisso? Eu também creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante, é necessário a gente saber que é o interesse de Deus, é do interesse de Deus que cada um de nós dê muito fruto. O ministério dos anjos passou. No passado, muitos anjos estiveram aqui na terra falando diretamente, conversando diretamente. Abraão teve experiência com anjo, Jacó teve experiência com anjo, muitos homens de Deus tiveram experiência com anjos. Hoje, se vier um anjo e pregar além do que está aqui escrito, seja maldito. Anjo não vem mais para aqui pregar. É minha, é sua, é nossa a responsabilidade. É nossa. Por isso que é do interesse de Deus que cada um de nós dê muito fruto. Olha o versículo 8, o que é que diz? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Na proporção que eu, você, que nós damos muito fruto, Deus é glorificado. Deus é exaltado. A gente usa alguns argumentos que faz sentido, mas que para Deus não funciona. Por exemplo, a gente usa o argumento: nós somos fracos, nós estamos na carne, enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente está fraco. Sim, verdade absoluta, mas está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Foste comprado. Quem está em Jesus foi comprado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste comprado por preço, a glória, pois, glorificai a Deus. Onde? No corpo. Temos diversas oportunidades de glorificar a Deus no corpo. E eu vou dizer aqui uma coisa que talvez seja surpresa para alguns: glorificar a Deus só aqui na terra, viu? Glorificar a Deus só aqui no corpo. Lá nós vamos adorar, louvar, exaltar, bendizê-lo. É aqui no corpo que a gente glorifica a Deus, dizendo não, 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 quando for para dizer não, dizer sim, 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 quando for para dizer sim, ainda que custe o pescoço. É do interesse de Deus que todos que estão em Jesus dê muito fruto. Amém? Jesus nos revela como, olha que coisa linda. Jesus falou do seu amor. Jesus falou do seu amor pelos que estão nele. João, versículo 9, 15 e 9. Jesus falou do seu amor para os que estão nele. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. O Pai amou Jesus? Eu estou perguntando, o Pai amou Jesus? O Pai ama Jesus? Eu estou perguntando, responda. O Pai amou Jesus? O Pai ama Jesus? E por que Jesus sofreu o que sofreu? E por que Jesus sofreu o que sofreu? Porque Jesus me ama e te ama, eu não vou sofrer, nem tu vai sofrer. O que é isso? Onde é que você aprendeu isso? Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo vocês vão passar por aflições, agora tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa de Jesus não é para este mundo, a promessa de Jesus é para o mundo vindouro. Eis que farei novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Mas Jesus, por que eu estou passando isso? E o que eu passei por você, rapaz? Será que você está esquecido que o Pai me abandonou por conta de você? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus falou com Deus na cruz. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. É do interesse de Jesus que a gente permaneça no seu amor. Amém? Agora muita gente não sabe como permanecer no amor de Jesus. Ele nos revela no versículo de número
10. Olha como é que se permanece no amor de Jesus. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis, aí sim, permanecereis no meu amor. Como é que a gente guarda? Como é que a gente é guardado? Como é que a gente pode desfrutar do amor de Jesus? Se a gente permanecer na sua palavra. Estão lembrados? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, pedireis o que quiserem e vos será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu, Jesus, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Queremos desfrutar do amor de Jesus, então precisamos guardar seus mandamentos. Diante de tudo que você ouviu, qual a razão? Qual o sentido? Qual a razão dessas palavras de Jesus? No versículo 11 ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu tenho dito estas coisas para que vocês desfrutem da alegria completa. Aconteça o que acontecer, vocês tenham alegria, vocês saibam em quem tem crido. É como disse o apóstolo Paulo: a minha partida está próxima, mas eu sei quem tenho crido. Eu sei que o meu tesouro está guardado. Eu guardei a fé, eu permaneci fiel, eu permaneci, eu não neguei. Os discípulos, a igreja, muitos irmãos nossos foram mortos, mas não negaram a fé. Eram mortos louvando e glorificando a Deus. Não era murmurando não, era louvando e glorificando a Deus. Era exaltando a Deus na dor, no sofrimento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Sabe por quê? Porque eles tinham compromisso com Jesus, tinham compromisso com a sua palavra. O interesse de Deus é que a gente tenha amor dele, desfrute do amor dele. Porque ele quer que a gente tenha alegria completa. Como já foi dito aqui diversas vezes pelo pastor Valdeclés, pelo irmão Messias, por mim e por tantos outros, a carta que mais Paulo fala em alegria é a carta aos Filipenses. E ele não estava desfrutando de um lugar bem bonito, não, ele estava preso. E ele diz no capítulo 4, no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nessa carta são muitas e muitas vezes ele fala sobre a alegria no Senhor. Deus quer que a gente tenha alegria completa. Deus quer que a gente tenha alegria completa. O versículo 11, esta é a razão, este é o motivo, esse é o interesse da parte de Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mas para que isso aconteça, precisamos guardar os mandamentos de Jesus. Quais? Quais os mandamentos de Jesus? Ele nos mostra no versículo 12. Olha aqui, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Dê uma olhadinha bem de leve aí para quem está perto de você. Não é que eu tenho que gostar do pastor Valdeclés. Eu não tenho que gostar de Manuel, eu tenho que amá-los. Eu não tenho que gostar de você, eu tenho que amá-lo. Você não tem que gostar de mim, você tem que me amar. É mandamento do Senhor. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Amar quem a gente gosta. Mas meu Deus, qual é a dificuldade? Eu já disse aqui algumas vezes e vou dizer mais uma vez: pelos meus filhos, pela minha neta, eu dou a minha vida. Não penso duas vezes, porque eu os amo, eu gosto deles. Assim como você também faz pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto. Eu sei que você fará a mesma coisa. Mas essa coisa é diferente. Aqui é um mandamento. Amar não é um sentimento na parte de Deus, é um mandamento. Eu tenho que amar você, independente de gostar ou não de você. Aqui está escrito: amai uns aos outros. Este é o meu mandamento: amar uns aos outros. Jesus manda orar pelos inimigos. Jesus manda orar pelos inimigos. Jesus manda amar os inimigos. Às vezes nós estamos na igreja, estamos juntos. Cadê o amor? Cadê o amor?
Eu só tenho 10 minutos, Jesus, mas eu vou correr. Olha, nesse texto, observa, põe o versículo 17, por favor. Eu ainda vou dar um pulinho bem rápido, o versículo 17. João 15, 17. Disse Jesus: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem crê em Jesus? Glória a Deus, amém? Jesus é a videira, nós somos o ramos, Ele está mandando. Ele está mandando. Eu vos mando. Eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não é uma opção eu te amar, Orlando. Eu já disse uma vez, vou repetir. Lucas, filho de Roberto, diácono de nossa igreja, todos dois, ele me abraça e diz: pastor, eu te amo. E eu digo a ele: ame não. Ame não. Não ame não. Tem até uma canção, que não é o caso agora, depois eu conto em outra oportunidade, porque o tempo não permite. Irmãos, há uma diferença muito grande. Por favor, Fagner, tu ou Mara. Antigamente, o mandamento era esse, Levítico 19, 18. Observa a diferença do mandamento. Antigamente, na velha aliança, era assim, ó, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vem cá, Manuel, por favor. Eu devo amar Manuel como a mim mesmo. Então, se eu me amo, a minha proporção do amor que eu tenho por Manuel é o amor que eu tenho por mim. Amém? Amém. É isso que está escrito? Antigamente. Sai, Manuel. Entra, Jesus. Olha o que é que Jesus diz. João 13, 34 e 35. Agora é Jesus. O alvo agora não sou mais eu, não é você, é Jesus. Novo mandamento vos dou. Novo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é para você amar o próximo como a si mesmo agora. É para amar como eu vos amei. Amém? O padrão agora é Jesus. Eu te amo como Jesus me amou. Se eu não te amar como Jesus me amou, se você não amar como Jesus amou você, será que você é ramo? Jesus. Olha o que é que está escrito em 1 João 3, eu vou correr. 1 João 3, versículo de número 11, 12, 13, 14, e tinha mais, mas eu não vou ler porque o tempo não permite. 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aqui não tem outra opção. Ou a gente ama, ou a gente permanece na morte. Jesus não deixou aqui outra opção. Ou ama, ou permanece na morte. Sem querer, querendo, olha de lado, olha para frente, olha para trás. Eu sei que ele não merece. Sim, eu sei que ela não merece. Eu sei. Eu sei que a gente não merece. Sim, eu sei, claro que a gente sabe. Que a gente olha assim, meu Deus, essa cruz não merece. Sim, mas é mandamento de Jesus. Se eu não amar, estou morto. Se você não amar, está morto. E o ramo não pode estar morto. Quem está em Jesus dá muito fruto. Amém? Amém? Esse versículo 14 é muito forte, irmãos. Se alguém não amar, está morto. Não sou eu que estou dizendo, não. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E eu tinha muitas coisas para terminar, para falar, mas não vai ser possível hoje. Mas eu quero terminar dizendo para você que está nos visitando. Eu sei que nós que somos evangélicos estamos aqui balançados diante do que nós ouvimos. Você também, eu tenho certeza que está balançado diante do que você ouviu. E o que é que a gente deve fazer? Duas coisas. Disse Jesus, Marcos 1,15. Duas coisas. Disse Jesus, duas coisas é necessário. Arrependei-vos e credes no Evangelho.
Marcos 1,15. Disse Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos coloquemos de pé. Meu amigo, minha amiga, você que está conosco nessa noite, Jesus disse que só tem estas duas coisas para a gente fazer: se arrepender e crer. Aos irmãos que já creem, se for necessário, se arrependam, porque o arrependimento é uma das colunas do Evangelho. Vamos errar muitas vezes? Vamos, claro. E o que é que a gente deve fazer? Se arrepender. Se arrepender, pedir perdão e voltar atrás. Se arrepender, pedir perdão e mudar.